Paz do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Eu sou Sérgio Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos para os professores das lições Betel e CPAD. Amados, nós vamos ver hoje sobre o livro de Sofonias, contexto histórico. Sofonias, o profeta Sofonias, exerceu seu ministério nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Josias reinou entre os anos 640 e 609. A reforma religiosa do rei de Judá aconteceu em 621 a.C., no ano 18º do seu reinado. Quando ocorreu a reforma, Jeremias exercia o ofício de profeta há 5 anos. O seu chamado deu-se no 13º ano, reinado de Josias, Jeremias 1, 2. Esse período corresponde ao ano 627 a.C. É possível que na reforma o rei fora encorajado por esses profetas. Evidências internas apontam para um tempo da pré-reforma em Judá, denunciando os desmandos do rei de Manassés e Amon. Segundo Reis 21, versos 16 e 4. A genealogia do profeta Sofonias é como menção o nome paterno dos livros dos profetas Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Jonas. Traz essas informações. Sofonias, porém, descreve sua genealogia. Sofonias, filho de Cose, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Verso 1, capítulo 1. A citação do nome do pai estabeleceu o direito tanto da herança quanto da posição social ou aquisição de poder. A ausência da paternidade demonstra que tal profeta não adveio de família tradicional. Sofonias era trisneto de Ezequias, que também foi rei de Judá. Isso lhe garante livre acesso no governo real, bem como nos outros segmentos da sociedade. Amados, o tema central do livro de Sofonias é o juízo vindouro. Sofonias proclama a aproximação do dia do Senhor. O tema central do livro é o dia do Senhor, que difere do dia de Cristo, quando se dará o arrebatamento dos salvos, que será secreto. O dia do Senhor é sempre um tempo de ajuste de contas, juízo e castigo. O anúncio do juízo divino, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. A vida pecaminosa em excesso dos habitantes de Judá e Jerusalém não lhes permitia compreender os desígnios de Deus. O profeta intitula sua profecia Palavra do Senhor. Deixando de qualificá-la com outros profetas, com termos de ameaças ou visões, acentuando como um colorido, trágico e terrível castigo divino. Embora o povo não tivesse percebido a proximidade desse dia, devia crer que arrependesse diante da mensagem do profeta, como aconteceu ao povo de Nínive, quando Jonas anunciou sua destruição. Profecia contra idolatria, verso 4 ao verso 6. A idolatria confunde a adoração ao Deus vivo e verdadeiro com a adoração aos ídolos. Deus não aceita tal adoração. Quando isso ocorre, mostra seu desagrado. Por intermédio do profeta, capítulo 1, verso 4, estenderei a minha mão, Deus diz no verso 4. Significa que a resposta às práticas do culto da idolatria por sincretismo religioso, como que ministrava o culto a Deus, ou Deus a divindade falsa.
anuncia uma notável segurança por ter escapado do cativeiro que subjugou os 10 tribos e também os habitantes de Jerusalém, onde estava localizado o centro do mal. A profecia de Sofonias menciona que Queimarins, que eram sacerdotes do culto falso, como de Baal, contrariando-se a expressa proibição do primeiro mandamento. Êxodo 20, verso 3. Também sobre o juízo divino encontrava os sacerdotes de Jeová, descendentes de Arão, que devia ter combatido a idolatria, porém nada fizeram. Olha só, os descendentes de Arão não combateram a idolatria. Olha só, que apostasia. Ezequiel 18, versos 22 e 26. Que responsabilidade tem diante de Deus os nossos líderes? Que responsabilidade tem os professores? Estamos presenciando, amados, um crescente número de pessoas com grandes responsabilidades que não querem falar claramente as coisas, por não se comprometerem, por comprometer a mistura ocorrendo nos cultos prestados ao Senhor. Deus não aceita tímidos e, no intuito de agradar a todos, não mostra o perigo que está rodeando a igreja, assim, roubando a glória das nossas reuniões e ficando o povo a ser manipulado pelo Deus desse século. Então, discernimento aí, cuidado, discernimento. O alvo do juízo de Deus, Jerusalém. Versos 9 ao 18, no capítulo 1 ainda. Amados, todos os habitantes de Jerusalém, né, estavam envolvidos na idolatria, estavam sob o juízo divino, principalmente aqueles que trabalhavam para o rei, e deles esperavam reconhecimento para aumentar o seu prestígio e melhorar seus rendimentos. Com essas afinidades, lançavam com toda a fúria sobre suas vítimas, a salvarem de regozijo sobre o qual o umbral das portas por eles forçados. Diz o profeta: uivai, vós, moradores de Mactés, verso 11. Mactés era uma parte da cidade também chamada de Vale, onde estavam localizadas lojas e armazéns de negócios que traem a cobiça dos conquistadores. Deus é justo e santo aplicar seu juízo. Não use de parcialidade ou derramar as taças da sua ira. Vamos, versos 14 e 18. Detalhes do dia do Senhor. A mensagem do profeta, da profetisa Ruda para Jerusalém e o rei Josias de Judá, ratifica pelo profeta Sofonias. Porém, Deus que conhece os que são fiéis, antecipadamente, já viu o rei se humilhar-se e rasgar seus vestidos e chorar diante das palavras vindas de sua parte pela profetisa. Palavras vindas de sua parte pelas profetisas. Consolou o rei profundamente, prometendo ao mesmo tempo seria recolhido ao descanso eterno em paz, sem contemplar a sua ira sendo derramada sobre os seus súditos. Após sua morte, bem como o rei Josias, imediatamente desencadeou o juízo de Deus, tal como anunciada através de seus ungidos, a profetisa Uda e, amados irmãos, e o profeta Sofonias. Amados, chegamos como se fosse uma grande tempestade que não permite que ninguém consiga livrar-se dos seus trágicos resultados. Por isso o profeta descreve esse dia como dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens, de trevas, de dias de trombeta, dando o alarme, cidades bem fortificadas, invadidas de angústia sobre os homens, que irá fazê-lo andar em grande desespero, ao ponto de serem levados à loucura. Como cegos que andam em busca de ajuda, mas todo esforço é inútil, pois o pecado de apostasia provocaram a ira do Senhor. Nem a prata nem o ouro acumulados ao longo dos anos poderá minimizar o sofrimento do juiz.
O mesmo quadro desolador vai ter um cumprimento final, quando o dia do juízo final haverá choro e pranto de ranger de dentes. Mateus 18, 12. Deus chama o povo ao arrependimento em Israel. Capítulo 2 agora. Deus não quer que ninguém se perca, por isso chama o ser humano ao arrependimento. O profeta clama para que o povo reúna-se numa assembleia religiosa, que arrependa, que busque a Deus, porque nada poderá impedir o juízo divino, a menos que, sinceramente, brote um arrependimento. Capítulo 2, verso 1 a 12. O que exigia urgência, pois estava prestes a cumprir embrianório decreto divino como recompensa da apostasia. Os agentes do castigo já estavam prontos para entrar em ação. Inicialmente, os sítios babilônicos completariam o restante. Um aviso aos justos, capítulo 2, verso 3. Em todas as épocas de apostasia, como estava Israel nessa época, sempre sustentou alguém. Nos dias do profeta Elias, Deus conservou no meio do seu povo Israel 7.000 que permaneceram fiéis. A apostasia provoca Deus e leva-no a abandonar o homem. O profeta Sofonias transmite da parte de Deus um último apelo, para que fosse atendido o povo poderia escapar do juízo com suas calamidades. Insiste o profeta: buscai ao Senhor, se atendesse o apelo divino, se escondidos do dia da ira do Senhor. O clamor de arrependimento. Capítulo 2, verso 4 ao 5. A profecia inclui outras nações debaixo do juízo divino, amados, todas inimigas de Israel. Se não se arrependesse, não permaneceriam. Rejeitando o conselho divino, o juízo prometido recai sobre locais mencionados, capítulo 2, verso 4 ao 15. Tendo seu fiel cumprimento, a cidade de Sodoma e Gomorra, capítulo 2, verso 9, são lembrados como símbolo do castigo de um povo que rejeitou a mensagem divina e não se arrependeu. Da mesma maneira, o juízo de Deus cairia sobre as cidades de Moabe e Amon como resultado da sua soberba. Capítulo 2, verso 10. O resultado da impenitência, capítulo 3, verso 1 ao verso 7. Deus conhece o caminho daquele que rejeita seu conselho e não tem por inocente. Salmo 1, verso 6. Após o castigo das nações vizinhas, espera-se que os habitantes de Jerusalém se arrependam. Mas, infelizmente, o povo continuava na sua desobediência. Os seus príncipes, homens que tinham autoridade, poder, foram comparados aos leões e aos juízes, a lobos noturnos que devoram tudo rapidamente, nada deixando para o dia seguinte. Esses homens que deviam ser íntegros em suas atividades foram nivelados aos animais selvagens. Meu Deus, hein? Olha só, verso 4 ao 15, amados. Olha só, hein? Observemos que até mesmo líderes religiosos, profetas e sacerdotes, que tinham o dever de conduzir o povo ao arrependimento, profanavam o santuário, cometendo atos indignos e se associando aos idólatras. Ao invés de combater a apostasia, deixou insensíveis, a consciência ficou cauterizada, não dando nem oportunidade de arrependimento. Que tragédia, amados! Infelizmente, quantos estão imitando esses líderes no dia do profeta Sofonias? Pois não estão conduzindo o povo para um caminho da santidade, e sim para o caminho da facilidade,
trazendo assim a mistura da igreja com o mundo, e criticando os que são os que procuram impedir o avanço do mundo na igreja, são criticados porque estão combatendo o mundanismo que está entrando nas igrejas. Mas nós podemos dar graças a Deus porque Deus suscita um remanescente fiel. Capítulo 3, versos 6 ao 7. Aqui de Sofonias. Uma parte do povo sempre foi e será rebelde e obstinado, não dão importância ao juízo de Deus. Hebreus 4:11. Sofonias mostra que, mesmo tendo Deus destruído nações inteiras, o povo não tomava consciência disso. Os versos 6 ao 7 do capítulo 3. O profeta então começa a vislumbrar, lembrar um tempo futuro, quando Deus purificaria por meio do fogo. Verso 8. O seu povo. A idolatria e a injustiça estavam instaladas na cidade santa. Capítulo 1, verso 4 ao 6. Capítulo 3, verso 8. E também no meio dela. Capítulo 3, verso 3. Porém, não é esta a única força presente. Isso porque no meio dela o Senhor é justo. Ele não comete injustiça. Verso 5. Esta força irá por fim triunfar a justiça. O anúncio do castigo era apenas o início do anúncio da transformação e da purificação verdadeira. O Senhor era o rei de Israel. Verso 15. Ele está no meio dela. Ele é o seu Salvador e aquele que eliminaria a opressão. Verso 14 e 18. Orgulho devia ser eliminado no meio do povo. O restante, um povo humilde e pobre. Verso 12. Purificar de toda injustiça, chamado remanescente, ou seja, restante. Esses remanescentes agora cantam alegremente. Verso 14. Pois o Senhor afastou o inimigo. Verso 5, capítulo 3. Trazendo de volta o disperso. Verso 19 ao verso 20. Essa também é uma infinda esperança do verdadeiro remanescente de Deus, que é a igreja. A igreja nele espera, confiante, que um dia haverá de triunfar universalmente através daquele que está conosco, Cristo Jesus, a cabeça e Rei dos séculos. Mateus 28 e o verso 20, amados. Havia ali no templo de Sofonias um sincretismo de sacerdotes. A expressão queramins como sacerdotes aponta que o sincretismo da religião de Israel com o paganismo. Quemarins é o plural de hebraico usado para sacerdote pagão. Aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento. Apesar da origem bíblica, o sacerdote estava envolvido no sincretismo religioso pagão, com a apostasia. Sincretismo do povo. Sabeísmo é a prática pagã dos sabeus, o povo da rainha de Sabá. Seu culto resumia-se na prática de adivinhação e na astrologia. Judá envolveu-se nesse tipo de paganismo. Malcã ou Milcom, ou ainda Moloque, era um deus nacional dos amonitas. Sofonias denunciou o povo por adorar a Deus numa cerimônia comum com essa asquerosa divindade. Olha só, hein, que apostasia. Isso exemplifica a realidade do ritual sincrético no meio do povo escolhido. Havia o modismo do povo e a violência dos príncipes. Não havia nada errado em alguém vestir roupa de estrangeiro ou problema da vestitura estranha. Era o compromisso religioso tal indumentária com o paganismo. Os príncipes de Judá, provavelmente, filhos de Manassés e Amon, pois Josias era bem novo para ter filhos nessa idade. Será duramente castigado por causa da violência e do engano.
O objetivo do castigo divino era exterminar o balaísmo, o sincretismo, as práticas divinatórias e a justiça sociais. Então, amados, ele anuncia o dia do Senhor dentro dessas situações. O termo hebraico para dia é Yom, que quer dizer ser dia, no presente literal, ou período de tempo. Assim, o dia do Senhor, ou as fraseologias similares, dia da ira do Senhor, naquele dia, indica o período reservado por Deus para o acerto de contas com todos os moradores da terra. Esse período também é chamado de Grande Tribulação. O julgamento de Judá e das nações vizinhas é o prenúncio do juízo vindouro. Amados, Sofonias ensina que o povo da aliança deve confessar seus pecados, abandonar as práticas pecaminosas que tanto desagradam a Deus. Tudo isso representa uma rejeição prática em relação à pessoa de Deus e o seu projeto de vida, seu povo escolhido, seja de maneira direta, apostasia, ou indireta, indiferença. Tiago 4,17. Assim, amados, não deve confundir nem relaxar o conceito e a verdade da nossa eleição como filhos de Deus, com a responsabilidade de nossos atos para com Ele. Apocalipse 3,11. O pacto continua incondicional para todas as gerações, e cada um dará conta de si mesmo. Não erreis. Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6,7. Vemos que Israel colheu o juízo de Deus, né, nesse período aqui, e as profecias do profeta Sofonias cumpriram fielmente. Para concluir, amados, Sofonias apresenta sua mensagem de forma bem comum no profetismo judaico. Ele comunica o julgamento, para logo em seguida apresentar a causa deste, e conclui com a apresentação do grande amor de Deus aos que se arrependem. Esta é a forma, amados, que o Espírito Santo usa para trazer os pecados aos pés de Cristo. Contudo, é importante observar que a profecia de Sofonias é direcionada não aos pecadores ou às nações gentílicas de sua época, mas ao próprio povo de Israel, que tinha a responsabilidade de ser exemplo para outras nações. Isaías 5, verso 1 ao 7. Entretanto, o povo era causa de escândalo até para os gentios. Sofonias 1,3. Com seu diversificado sistema religioso. Infelizmente, essa diversidade do sistema religioso tem sido vista em nossos dias, amados. Sofonias, amados, destaca intrepidez e juízo divino contra Judá e os gentios. O profeta anuncia o julgamento universal descrito como a reação de Deus aos pecados cometidos pelos moradores de toda a terra. Sofonias, porém, aborda o julgamento divino numa perspectiva escatológica e restauração de Israel. Amados, o juízo vindouro não é um assunto descartável. Os profetas trataram dele, bem como o Senhor Jesus e seus apóstolos. Fica aqui um alerta, amados, os que promovem a teologia da prosperidade. Infelizmente, entre muitos cristãos, os assuntos escatológicos são motivo de chacotas e risos. No entanto, Deus não deixa escarnecer. O seu juízo é certo. O verdadeiro virá sobre
todos os que praticam a iniquidade e não se arrependem,